Eu quero fugir. Me deixe sair! Me deixe sair! Quando todos estiverem conectados, ninguém poderá se esconder. Olá, ouvintes, tudo bem? Bem-vindos a mais um Gnosticado, programa de gnose de vocês predileto, tá? Dessa vez eu vou tratar do Atos de João, certo? E sem mais nenhuma enrolação, não tem nenhum aviso, eu posso pular direto pro tema. Bem, para começar, o que me levou a estudar os Atos de João é o fato dele pertencer à vertente valentina, que eu gosto muito de estudar, tá? Quer dizer, teoricamente pertencer, né? Nada é escrito em pedra, essas questões de textos que têm mais de 1000 anos, né? Então, não se sabe ao certo. O fato é que ele tem uma certa afinidade, né? E teoricamente ele seria dessa vertente, correto? E, bom, até porque ele guarda as seguintes semelhanças, né? Que é o respeito à Eucaristia, né? E aos sacramentos, as orações, o respeito à filantropia, né? Te dá aos pobres, a proteção daquele princípio, né? Do arrependimento, certo? Então, o texto ele vai manter essa posição de basta você se arrepender do que fez e aceitar a Cristo como seu Salvador. Você vai ver que isso se assemelha muito à versão valentina do gnosticismo. Afinal, Valentim viveu dentro da igreja, isso aceitar dentro da igreja, portanto, ele tinha certa afinidade sim com a ortodoxia, o que é curioso, né? Então ele vai ser o que mais vai tentar ser uma ponte para esses dois mundos diferentes. Dito isso, perdão, tive que cortar aqui. Dito isso, o apócrifo ele tem uma visão docetista de Jesus, tá? Embora nem todo Valentino era docetista, na verdade isso varia muito e se teoriza na verdade que eles acreditavam nessas duas naturezas de Deus, que é a humana e a divina, o que seria uma anormalidade para o docetismo, que acredita em uma só natureza, que falsamente aparenta ser humana, né? Mas, obviamente, essa narrativa que vamos analisar agora é completamente docetista, tá, ouvintes? Sem dúvida alguma. Enfim, vamos dar continuidade vamos dar início à composição do texto. O que acontece? Ele data ali por volta do 2º século, tá? Em que muitos textos sobre João estavam sendo escritos. Teoricamente, foi Leucius Carinus escreveu, tá? Eu escrevi o nome dele aqui porque eu não ia pesquisar em português, mas deve ser Leucio Carino, algo assim. E basicamente, teoricamente, foi ele que escreveu esse ato, né? Assim como vários atos, mas não é nada certo, tá? Não é nada certo. Até porque o texto ele tem várias etapas, foi bem difundido, talvez. Por que eu falo isso? Porque os textos que foram muito difundidos, eles sempre vão variar muito de versão para versão, tá? E normalmente, né? Por exemplo, o Evangelho de Nicodemos, que eu estava relendo esses dias, ele tem diversas versões também. E ele é um evangelho que manipulou também a nossa forma de ver um pouquinho
a, as ideias por trás aí da paixão de Cristo, tudo mais, porque Jesus é aquele que enganou a morte, né? O que aparece no Evangelho de Nicodemos. E embora ele seja um apócrifo, né? Só que na atualidade ele de forma alguma é considerado gnóstico, nem com afinidade gnóstica, ao menos que eu esteja bem fora da própria definição desses termos, o que eu considero improvável. Nossa, falei que não roubou agora, mas enfim. Bom, a datação é do segundo século, a língua é coopta, tá, ouvintes? Pelo que eu dei uma pesquisada ali. E o que acontece? A composição é só isso, eu não encontrei muita coisa, na verdade, eu poderia ter encontrado mais, mas não achei tão importante, porque o legal desse texto, ouvintes, que vai ter historinha do IML. Ouvintes, vai ser punk. Vai ter historinha do IML pra vocês. Então, pois é. Enfim. Bom, para começar, ele é um texto sobre Atos, né, de Jesus, de João. Então, ele vai ser várias histórias aí baseadas na literatura aí, dramática grega, né, que tinha essas histórias compiladas, aventuras de certo personagem, até que a literatura de Atos foi formada dessa maneira, baseando-se nesse tipo de literatura contemporânea, tá? Então, assim como a literatura da própria Bíblia, dos Evangelhos, é formada a partir de uma influência do Logion e da literatura sapiensal, só que ela influenciou muito mais, na verdade, a literatura gnóstica do que a literatura canônica. Isso falei muito da literatura, enfim. Bom, primeiramente, ouvinte, vou contar essas histórias aí que são muito malucas. É esse texto, cara. Esse texto aqui é que nem se João fosse um episódio de Jojo, ouvintes. O stand dele é as orações, assim, ele mete stand. Parece, parece Jesus. Aliás, Jesus é canônico, né, em Jojo. Uau, não sei o que eu coloco na thumb. Jesus no Jojo, a aparição de Jesus no mangá de Jojo, ou, ou a festa no ML. Ai, meu Deus do céu. Perdão, que é foda. Não tem nenhum tempo pra gravar isso aqui, e daí eu tenho que gravar na madrugada. Mesmo assim tem complicações. Enfim. João vai... O apócrifo começa com João indo a Éfeso, né? Éfeso. E lá ele conhece Licômedes, que pede para ressuscitar sua mulher, que estava pálida, estava morta. E Licômedes fica atônito ao ver João. Pede, meu Deus, ressuscita minha mulher, por favor, por favor, por favor. Fica implorando, chorando. E ao ponto que ele morre, simplesmente, de desgosto, né? Ao lembrar da mulher morta. Pois é, ouvintes. E então ele morre e João ressuscita a mulher dele e ressuscita ele, tá? É um pouco estranho. É um pouco estranho isso. Eu tinha, antes de ler o texto, eu tinha lido um resumo, ele não falou quanto à morte de Licômedes. Mas ele simplesmente chorou e desfaleceu no chão. E João então pede para Deus, pelo amor de Deus, me ajude, me dê essa liberdade para ressuscitá-la. Afinal, se o povo daqui vê que ambos estão mortos, vão me lixar, né? Vão não me deixar sair vivo. Ou seja, como se iam considerá-lo um farsante. E então, é lhe concedida a ressurreição dessas duas almas
são convertidas aí para Cristo, né? Bom, Licômedes, como o agradecimento, ele vai lá e paga um pintor. Paga não, eu não lembro se ele paga, na verdade. Ele pede pro pintor fazer uma obra sobre João, sem que João saiba. Então, João fica numa sala na casa de Licômedes e com o povão lá fora adorando, né? João falando, nossa, que legal, né? E o pintor, ele secretamente faz esse esboço do rosto de João e depois ele pinta a sua face. Quando Licômedes esconde essa pintura, tá, ouvintes? E o que acontece? Licômedes forneceu tudo, né? Tinta, se eu não me engano, mas basicamente Licômedes ficou apaixonado quando a pintura ficou pronta e ele decorou seu quarto com a tal. Não lembro se era o quarto, mas era um cômodo de importância, né? Que ele adorava a imagem. E não nesses termos, tá? Que aparece no apócrifo, mas adorava a pintura, basicamente. E quando o João chega no local, ele repudia, tá, o que Licômedes fez, tá? Que a reprodução de sua imagem é apenas carnal, que já entra em um outro ponto aí da inferioridade estética, podemos dizer assim, né? Meramente estética e física do mundo material, certo? Quanto ao mundo transcendental melhor, superior, conhecido como a plenitude, que é comum nos gnosticismos. Então esse é o primeiro ponto assim que dá para levar um certo tipo de gnosticismo no texto. Embora que nem o pessoal vai perceber até lendo, tá, ouvinte, que o texto é dividido em 3 grandes partes. Essas aventuras que eu vou contar para vocês hoje, a narrativa sobre a descrição de Jesus e o martírio de João, né? A segunda parte é as histórias de João com Jesus e essa parte é docetista. Antes, não tem tantas coisas gnósticas, na verdade. Eu tô tirando água de pedra, tá, ouvinte? Então, querendo ou não, dá pra ver que é um texto que tem tanta história ao ponto de ter essas discrepâncias. Enfim, dito isso, tá? Então, João descobre a pintura, ele repudia, tá? Ele fala, como isso é infantil, ele como diz isso aí não pode, porque você está pintando a minha face. E ele fala para Licômedes pintar com virtudes, tá, ouvintes? Vou pegar o texto aqui para ficar mais claro para vocês entenderem aqui, ó. Tá? Eu tô pegando a tradução da editorial Fontes, mas uma tradução em inglês vai ser melhor, tá? Enfim, e dependendo da versão que você tem, como é um texto que muda muito, tem vários manuscritos dele, a latim, grego, coopta, vai realmente ser complicado assim se todos serem iguais. Provavelmente não vai ser igual, tá? Só já avisando isso. Ele consta como tintas que o Licômedes tem que usar para pintar a fé em Deus, o conhecimento, o temor reverente, a amizade, a comunhão, humildade, gentileza, amor fraterno, pureza, simplicidade, tranquilidade, coragem, contentamento, sobriedade e toda sorte de cores que pintam a aparência de sua alma, que mesmo agora levantam os seus membros que antes estavam caídos, nivelam aos que estavam levantados, que cuidam dos seus ferimentos e curam suas feridas. Ou seja, né, uma visão realmente que se aproxima, tem uma similaridade, pelo menos para mim, do que o gnosticismo acredita, né? Que não importa a carne, importa realmente que você se livrou dessas máculas da alma, certo? Essas máculas da alma, e você está pintando a alma com as virtudes, né? E é isso, deixa eu ver se tem. Arruma seus cabelos.
É realmente tipo uma higiene espiritual, ouvintes. Então já sabem, né? Já sabem, passem aí a minâncora. A minâncora pra espinha é errado, né? É foda. Então, comam bem, ouvintes. Comam espiritualmente bem. Pra poderem aí ter uma higiene boa, segundo os gnósticos. Ou nem todos gnósticos, né? Porque provavelmente no estágio primitivo desse texto eu não acredito que foi escrito com a intenção de ser gnóstico. Não me parece, ao menos. Mas, enfim. E como diz discrepância morta. Então ele chama de infantil. Tá. Ele chama o Licômedes de infantil por essa ação aí de criar essa imagem. Eu não falei da imagem própria, né? A imagem de João não é uma imagem bonita, talvez. Na verdade, o pintor ele faz uma coisa muito feia aí pro João. Ele pinta João como um velho com flores em sua face e vários templos ao redor. Um culto basicamente a ele, né? O que é bem pagão, certo? Então, até que quando o João descobre isso, ele fala: Ué, você não era. Você não era cristão, Nicomas? Não se arrependeu? Tá vendo como pagão, rapaz? Pera aí, vamos resolver isso aqui. Tá? Então, a primeira vez que João olha aquilo, ele fica abismado, né? E, enfim. Mas, teoricamente, esse velho seria a visão carnal de João, mas não a visão real de João. O que é curioso, porque uma das descrições, depicções, é uma das reproduções dessa cena em pintura, tá? Mostra João, na verdade, novo, né? E ressuscitando Cleópatra. Mas enfim, fato é que ele teria que ser velho, nesse apócrifo ao menos. Eu chamo de infantil, discrepância dos mortos. Né? Então, o João fala aí que o pintor apenas reproduziu a aparência morta dos mortos, né? Algo que não duvidaria que seria um vocábulo, um jargão de um evangelho de Felipe, por exemplo, tá? Tem um certo corte no manuscrito que eu usei, tá? Mas dependendo do manuscrito não vai ter, ou vai ter, não sei, depende muito. Até que nessa parte pode ser que tenha o discurso docetista que eu falei antes, né? Ou seja, a ordem também é manipulada dependendo do manuscrito, o que me dificulta a compreensão, o entendimento. Dito isso, João, ele chama Vero, tá? Quando ele ainda tá em Efésio, no caso, e ele faz uma oração. O que eu já disse, vai ser comum ele fazer orações desse texto, talvez. E põe oração nisso. E os gnósticos faziam orações, tá? Eles tinham a prece de Paulo, que é uma das orações. Tem uma outra prece na carta de Pedro a Felipe. E tem várias preces. Eu acho que tem uma prece no Evangelho da Verdade, se não me engano. Não vou ter certeza. Não vou ter certeza, na verdade. Mas tem orações, bastantes orações. Bom, e então João chama o povão e fala: Ei, rapaziada, vambora pra. Nossa, estou falando que nem um chimpa, né, médio. Vamos melhorar, né, ouvintes? Bom, cidadãos de Efésio, efesianos, compareçam ao teatro que logo amanhã irei performar milagres. O João discursa. Enfim, e João fala então que ele vai performar milagres no teatro. O pessoal fica abismado e são citadas algumas figuras políticas do Império Romano, tá? São sempre céticas quanto a Jesus Cristo. E João chama Vero. Vero eu já falei. Então,
todo mundo vai ao teatro e lá João pediu exatamente mulheres mais velhas, né? Enfermas. Normalmente elas são enfermas já, né? E o Andromeu, que é um pretor do Império Romano, que nessa época... Ah, não, nessa época é Império já, é verdade. É testado em fé, tá? Então ele fica aí na dúvida quanto ao poder de João. João explica sua missão divina e dá a cura à mulher, né? Convertendo muitas mais almas na ocasião, tá? Então ele explica a missão divina como? Ele chega, antes de curar, ele que nem o homem da cobra. Já foram pro centro da cidade de vocês, vai ter um cara pulando. Hoje em dia não tem mais isso, na verdade, né? Mas eu já vi isso de pegarem assim, aqueles círculos de faca, e o cara, eu vou pular, fica enrolando meia hora, né? Vou pular a hora que eu vou pular, né? Mesma coisa com os milagres aqui. João usa como pretexto para espalhar a mensagem de Cristo, né? Falar, ah não, peraí, então antes de eu fazer, quero que vocês prestem atenção. Estou sendo patrocinado por... Tô brincando, mas enfim. Então João fala sobre sua missão divina, que ele não foi escolhido para aquela cidade aleatoriamente. Tudo tem uma razão. Deus tem razão para tudo. E tudo um sentido que nós não podemos entender, né? E João dizendo essas palavras, ele dá a cura posteriormente. Tem outra falha no texto, tá? A falta de informação. E daí chegamos a um trecho que João, ele está indo ao templo de Artemis derrubá-lo e converter seus fiéis, né? João chega lá, ele fala, ele tá jogando no criativo contra o templo, basicamente, porque ele chega e fala, ó, pede para o Deus de vocês salvar vocês agora. Não, mentira, ele não ameaça com morte, pelo que eu lembro. Ele só pega e fala, pede ao Deus de vocês impedir que... Basicamente o Deus de vocês é fraco, é inexistente, né? E ele humilha os adoradores de Artemis, né? E, da, e daí eles ficam, não, João, filho de Deus. Não, João, discípulo de Jesus, por favor. E daí João derruba o templo. E, na verdade, antes dele derrubar, o pessoal ainda fica cético, né? Mas... E o pessoal que... E daí João pede, meu Deus, Jesus, por favor, tenha piedade dessas almas, né? Então, o templo até cai e mata o sacerdote, mas o sacerdote, depois de ressuscitado, se converte a Cristo, né? Então, é meio que... Então ele jogou no criativo, ouvintes. Jogou elas bloquinhos de TNT e botou fogo no templo. Deixa eu ver. Morre e é ressuscitado. E a partir disso daí, João vai a Esmirna, né? Que é outra cidade aí. Bom, tem na verdade, mas... Olha, ouvintes, eu tô dando um corridão no texto, tá? Porque é interessante, é legal, mas se eu falar qualquer detalhezinho pequeno, não vai ficar dinâmico, né? Mas esses textos estão liberados na internet, né? Se querem dar uma lida, é bem legal, tá? Pelo menos eu gosto desse tipo de assunto. Enfim, então não esperem aí que eu vou falar, por exemplo, sobre a descrição que, meu Deus, o templo, os véus do templo foram rasgados, estandartes caíram ao chão quando João chegou. Porque se não me engano acontece algo semelhante, tá? O que é meio análogo a outros apócrifos que tem essas visões aí que Jesus chega no lugar também e coisas do gênero acontecem, né? Então, para um discípulo, tá trazendo a verdade, tá trazendo as palavras de Deus, naturalmente,
aconteceria o mesmo, né? Enfim. E a partir disso, João, então ele conhece um garoto que estava prestes a se enchurrascar. Droga. Quase. Eu tive que cortar e refazer. Mas enfim, quase que não dá certo. Um garoto quer se enchurrascar, tá, ouvintes? Porque ele, ele basicamente se envolveu em um caso aí, tá ficando com a garota de um amigo dele. Que não é muito legal, né? E essa garota aí tá com fogo em certos lugares, né? E o amigo dele, coitado, nem sabe, né? Então o pai chega e avisa o garoto: poxa, para com isso, né? Isso aí não é certo, não. Isso aí, menino. Isso aí tá transgredindo as leis, os 10 mandamentos, né? Mentira, o pai ainda não é cristão, mas tá transgredindo mesmo, né? E então o garoto fica bravo e fala: ô pai, que isso? Que isso? Que isso? Não é gnose. Não é gnose sem trabalhar? Não é gnose sem trabalhar? E ele simplesmente enxurrasca o pai. E daí ele vai se enxurrascar depois. Então, é algum tipo de crime que aconteceria hoje em dia. Eu não duvido que aconteceria também antigamente. Somente uns povos que faziam umas loucuragens assim que, né? Então o concubino vai lá, pega a foice, né? E vai cometer o ato, até que o João chega e fala: menino, não faça isso. O, o diabo pentelho, pare com isso, né? O jovem ouve João, só que por recaída acaba cortando sua mão e mostra a jovem que ocasionou tudo isso, né? Porque ela meio que foi a razão dele ter cometido aquilo com o pai dele, porque o pai dele avisou, né? Não chegue mais perto daquela mulher que causa tanto tribulações aí em sua vida, né? Pra que isso, né? Tá certo, né, ouvinte? O pai dele tá certo. Poxa, era a famosa girl aí, a famosa honradinha aí dos ouvintes, com 7 ex-namorados, tá traindo o cara e o outro tá indo atrás ainda. Poxa, aí não, né, rapaz? Aí não. Meu pai foi avisar ali, ó. Bom que João chegou, ressuscita o pai e o menino é convertido. Aí ele cortou a mão, tá? Ele mostrou pra mulher e falou: tá, aqui pra mostrar que Deus me libertou, eu não vou mais cometer pecado. E isso provavelmente tá no texto porque logo depois João avisa que aquilo era tolice, né? Cortar o próprio membro para não pecar. Que na verdade o corpo tem que ser resguardado, né? Não pode ser desmembrado dessa forma. E provavelmente isso é um aviso porque em Lucas tem. Não, perdão, em Mateus tem isso, né? De, de que Jesus fala, né? Se um dos teus olhos uh, o, in- o, o faz pecar, então, né? O arranque simplesmente, né? Não é com essas palavras, mas estou parafraseando, né? Assim como o Salvador fala coisas semelhantes em Marcos, se eu não me engano. Mas concernindo daí a mão. O pé, perdão. Enfim. Pois é. Tem um conto que João viu um perdiz, que é uma vizinha aí, curiosa. E ele fica se divertindo com um perdiz. Até que chega um caçador e fala: ah, por que você tá assistindo o perdiz? E essa hora eu não entendi, mas basicamente João percebe que o caçador tá com uma mente maldosa. E eu não entendo por que ele tá acusando João com uma mente maldosa. Que se João só tá assistindo uma ave. E eu cheguei à conclusão que provavelmente é porque ele tava. Ele. Ele chegou. Ele chegou uma. Pensou que João estava tentando ler o futuro através da leitura de aves. O que eu acho improvável. Não sei ao certo se eu acredito nisso.
Eu não entendi direito, ouvintes, mas basicamente, realmente o caçador fica suspeito com o João. E João fala alguma coisa pro caçador, dependendo da história. E daí a moralidade muda muito dependendo da história. Do manuscrito, no caso, né? No caso, tinha duas versões, mas não vou trazer aqui porque não é muito relevante, na verdade. São histórias que eu achei bem desinteressantes. Só achei curioso. João, João passou o tempo da vida dele assistindo Perdiz, segundo o escritor desses atos. Então João comanda. Ah, sim. João, junto com Cleópatra e um pessoal drusiana também, se eu não me engano, tá? Um pessoal aí, a família deles, os seguidores de João, eles chegam em uma casa com João e daí João deita na cama enquanto o pessoal está ainda acordados. E eles veem que João, ele tá resmungando com as moscas, né? Ele começa a falar coisas que eles não conseguem entender ao certo, mas parece uma oração. Aí o pessoal acha engraçado, né? João brigando com as moscas. E são muitas moscas, né? E só que um tempo depois realmente não tem nenhuma mosca, certo? As moscas saem da casa. Todo mundo fica feliz, ninguém dá muita atenção. No dia seguinte, abrem a porta e tá lá um exército de moscas na frente da casa. E então o pessoal pergunta a João e João fala, né, que ora, as moscas seguem ao homem, obedecem ao homem, porque o homem não obedece aos 10 mandamentos e à lei dos profetas, a lei de Deus, certo? Ele não fala exatamente a lei dos profetas, né, porque o texto não é bem judaico assim, mas dá a entender, né, que é realmente esse tipo de censura, certo? Então é curioso. Essa parte é um pouco engraçada, na verdade. Enfim. Tá bom. A partir disso, chegamos nas últimas partes do Apócrifa, tá, ouvintes? O que acontece? Drusiana, que eu falei que tava com a João, era uma menina muito bonita, tá? Ela teve um homem, mas ela preferiu largar toda a vida que ela tinha para a santidade. E o homem não aceitou de primeira, mas depois ele percebeu que era melhor para ela e para ele salvar almas através do compartilhamento da palavra. Então eles resolveram seguir esse caminho, né? O que não é anormal para contos católicos, né? As mulheres que se vestiam às vezes de forma sucinta para não juntarem a atenção dos homens, né? E viverem uma vida santa. O que é muito legal, cara. Legal. É legal, interessante. E às vezes tem a história, né? Daquela santa que ela se arremessou pela do alto para não ser tocada por homens, né? Que eu achei muito curioso. E, e os católicos normalmente eles têm essa visão, né? De não, né? De churrasco, talvez, mas de um certo cuidado com a. Eles têm uma palavra para isso, né? Com a vestimenta, né? Enfim, estamos no meio católico, então o pessoal vai saber o nome exatamente. Mas é muito curioso, né? Porque aqui já dá para ver uma certa genealogia desse tipo de pensamento, né? O que esses atos, mesmo os apócrifos, eles têm essa genealogia, né, da mulher que tem que escolhe a santidade, ela não né, tem que proteger, né, a sua virgindade, né? Seguir ali a Deus e interessante. Que nem a palavra de Mônacos no Evangelho de Tomé, né? Ser solitário, ser único, ser singular, né? E que os monges, provavelmente foi escrito por monges, né? Aquele apócrifo, eles viviam dessa mesmíssima forma, né? Se eximindo do mundo. O que está escrito até nesse próprio apócrifo aqui, né? Aquele que não ora se exime do mundo
acabará cedendo, né, à morte. Afinal de contas, você ora precisa cometer essas penitências para se livrar do mundo, ficar longe do mundo, né? E nada é menos certo do que isso. Essa é uma das verdades que eu carrego comigo, né? Que realmente, né, ouvintes, ficar muito no mundo assim não é legal, né? Tem que ter uma certa um afastamento, mesmo que curto, sabe? Porque o mundo lá fora é cheio de estímulos e falsas realidades e discursos que mais escravizam e entorpecem o homem que o direcionam, né? Dito isso, vamos dar continuidade ao texto. Bom, Drusiana era muito bonita, tá? E ela começa a ser perseguida por um homem maníaco que se apaixonou por ela, tá? Só que ela quer viver uma vida santa, ela não quer, sabe? Ela quer viver a santidade, ela não quer coito, né? E esse homem quer coito. Esse homem é o Calímaco. Calímaco, ouvintes, ele persegue tanto ela é tão torturada, por isso que ela morre, tá? De desgosto, né? Então, João, ele começa a discursar após sua morte quanto às confusões que podem levar o crente ao caminho errôneo e traz a figura do timoeiro que tem que segurar o timão do barco, tá? Para que ele possa seguir um caminho reto, independente das ondas que o tentem desviar e das tempestades também. E que é melhor que o homem mantenha a constância do que ora ser bom e depois cair na leviandade, na falsidade do mundo, nessa embriaguez, essa embriaguez aí de prazeres, né? E dito isso, né, haja visto que o João disse, ele decide citar a Drusiana, ela tá lá no sepulcro dela, e quando eles chegam lá, tá, um belo jovem aparece próximo ao túmulo e ele sobe aos céus, né? Ele fala com João umas palavras curtas e sobe aos céus. É bem aleatório, mas aparentemente era Jesus, não sei. Mas era, não sei, achei curioso. E então eles encontram lá, além desse belo jovem, um mordomo morto no chão, que era um dos servos de Andrômico. Andrômico é o nome, né? Enfim, que é o homem, no caso, ex-marido da Drusiana, que também se converteu à santidade. E, e lá também está Calímaco, que era o pervertido sexual, né? Então, na verdade, os dois foram pegos. Calímaco explica, os dois foram pegos por duas serpentes antes que Calímaco cometesse o pior, que ele pagou o mordomo para que é chamado de Fortunato para poder adentrar o sepulcro e violar o corpo de Drusiana. Sim, festinha no IML, ouvintes, acredite se quiser. Então, bem esquisito. Então, uau, é um tema que eu não imaginaria ver em nenhum livro considerado sagrado. Nem hipoteticamente, mas é o que estamos presenciando agora, né? E ele, ao tentar violá-la, duas serpentes aparecem no sepulcro, uma morde o mordomo, ele morre,
e a outra amarra o menino. O menino se vira para João, fala: obrigado por me livrar da serpente, eu ia logo morrer. E então eu lhe peço, por favor, que me dê misericórdia, para que eu possa me arrepender dos meus pecados. João fala: estava muito feliz em ouvir isso, só queria ouvir isso. Vou ressuscitar o mordomo. Aí o Calímaco começa: não, não, não ressuscita não. Pera aí, não, não. Aí o João: que é isso, rapaz? Tem que ter uma segunda chance. Tem a segunda chance tua? Tô dando pra ele também, ué. Não é assim? Aí ele ressuscita o mordomo e o mordomo fica muito revoltado, acredite se quiser. Fica muito bravo que o João ressuscitou ele. E ele xinga ele, João, e vem embora do lugar. E ele não se converte, não se converte, não se converte. Não preciso dizer que a vida dele não é muito longe, com a tamanha ingratidão, tá? Ele acaba morrendo, perecendo, para as marcas da mordida da serpente que necrosaram em seu corpo, né? Bom, agora o que sobrou para nós são os relatos docetistas, tá? Que são a parte mais interessante do texto. A parte mais interessante mesmo, esses contos malucos, os mais malucos, tipo aquele da Drusiana, né? E do templo de Artemis, e essa parte docetista, né? Que é algo que quando você conhece assim a versão ortodoxa, você não, sei lá, me surpreenda com a literatura, até onde a literatura apócrifa consegue chegar, né? Enfim, e então João começa a descrever como ele via Jesus, como foi viver com Jesus, e Jesus, na primeira aparição a ele, ele tinha diversas formas de aparecer, de se assomar na frente de seu irmão, tá? Então, tava lá João e seu irmão, Tiago, e quando eles viam Jesus na no horizonte, viam de forma diferente. Quando chegavam perto também. Então, João até o descreve como um jovem feio e baixo, o que é discrepante com as Sagradas Escrituras, né? Que Jesus é bonito, é de uma beleza imprescindível, é uma beleza indescritível, né? Tem cabelos e ele não era baixo, pelo que eu sei, né? Não sei, mas ele era bonito, né, ouvintes? E mas segundo o João, esse apócrifo, Jesus variava desde imagem, né? Que não é tão, não é para ortodoxia, isso não bate, na verdade, de forma alguma, né? Enfim, então o João e a Tiago. E ele faz vários relatos, tá? Que eu não vou entrar em muitos detalhes, que são basicamente docetistas, tá? Então, eu abracei Jesus e ele, eu ora sentia a sua parte carne, ora sentia a sua parte sutil, como se fosse acima dessa matéria. Eu também ouvi andando como se fosse sobre o ar, né? E, enfim, esse gênero de relato, né? Então, tem um rito dançante de João, tá? Que João descreve que Jesus faz antes da Páscoa, em que daí Jesus ele fala certas palavras e após isso os apóstolos têm que falar amém, né? Então são glória ao Pai, glória ao Espírito, glória ao Altíssimo, o início dessa oração. Aí depois ele vai falando afirmações paradoxais. Eu sou o bem, eu sou o mal, vamos dizer assim. Não é bem essas palavras, mas é algo semelhante, sabe, ouvintes? Então, e os discípulos falando amém, né? E depois, né, Jesus, quando finaliza essa oração
pascual, podemos dizer assim. Jesus afirma que ele não é o que aparenta ser, e ele não serve ele ao Deus traidor, né? Aliás, o que é curioso, na oração antipascual, ele cita a Ogdoada, que seria 8 entidades, deidades ali, poderosíssimas, né? Ele fala que os 8 que entonam o hino ao Altíssimo. Só que os 8 ouvintes, eles aparecem em várias fontes gnósticas e no hermetismo também. Então no hermetismo tem lá a Ogdoada, em que os daimons entonam hinos ao, ao demiurgo, né? Ao demiurgo ou ao deus uno? Não sei, mas tem o deus uno e tem o deus demiurgo, para os hermetistas, né? Não os hermetistas de Beverly Hills, que acreditam em 7 leis da atração. Não, 7 leis da atração, ou criei 7 variações da mesma lei, né? Em que, basta acreditar e você vai ser rico, sabe? Ai, o segredo. Não, é hermetista de verdade, talvez. Do corpus hermético. Não essa orgia, essa orgia moderna aí, pra, que foi feita só para servir como uma forma de mistificar, né, o pensamento liberal, corno liberal, por sinal, né? Enfim. E eu acho que é isso, ouvintes. Não sei, não tenho o que mais falar do apócrifo. Meu Deus do céu. É muito. Tá, e vocês viram, tá? Que tem muitas partes aí que o arrependimento tem um papel importante para essas pessoas. É um texto gigante. Não achei muito divertido de ler, para ser honesto. Mas foi interessante a experiência. Eu gosto muito do feedback de vocês, tá, ouvintes? Por favor, deem aí mais, porque é muito bom. Infelizmente, eu não consegui ainda comprar um microfone legal. Eu tô me estabilizando no novo serviço, tá? Então vai ser meio complicado agora. Mas quando eu conseguir minha folga durante a semana, eu pegar um microfone top nos camelôs, sei lá. Não sei. Enfim. E isso daí, ouvintes. Tem que seguir aí com conhecimento. Espero. Eu tô gravando isso depois da Páscoa, tá? Aliás. Um monte de chocolate ali em cima da cama. E espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei, gostei muito de trazer pra vocês esse apócrifo. Embora que nem eu disse, eu achei ele é longo, meio maçante na real. E ele é mais do mesmo na maior parte, sabe? Não é mais do mesmo. Sei lá, é que não foi feito pra ser uma história, simplesmente, né, ouvintes? Respeitemos esses documentos, né? Foi feito para as pessoas que escreveram aquilo, elas acreditavam naquilo, né? Então, querendo ou não pode ser tratado dessa forma. Mas é um texto longo, sabe? É um texto maçante, assim. Até porque ele tem variações e variações e daí não sabia o que trazer. Então não ia trazer 1001 capítulos que variam, né? Não vale a pena citar aqui. Na verdade, tem o martírio de João, né? Eu esqueci do martírio de João. O martírio de João, tá, ouvintes? É bem esquisito, eu não entendi muito bem como ele funcionou, mas João pede pro Vero, do início do apócrifo, fazer uma cova para ele, aí 2 jovens ajudam, aí depois João fica de pé nessa cova, basicamente ele falece, mas é um martírio, é designado martírio, mas eu não entendi muito bem assim onde se encaixaria no martírio, porque
Aparentemente parece mais que ele foi arrebatado do que morto por alguém. Mas não entendi muito bem esse final do manuscrito, né? E ele também... E depois de morto, ninguém encontra o corpo dele, né? Como se ele tivesse subido aos céus. E... Enfim, ouvintes, é isso. Tô com sono. Estou com sono, ouvinte. Então, tchau. Estudem muito, tá? Pra me deixarem orgulhosos. Fiquem bem gnosticados. E até a próxima.